Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. O meu nome é Andressa Costa e hoje nós falaremos sobre assédio moral no trabalho. Você sabe quando acontece? Após a vinheta. Então, pessoal, sobre o assédio moral no trabalho, o assédio moral é algo que contamina tanto a vítima quanto toda a sua rede de relacionamentos. Lembrando que são atos de autoritarismo que afligem e trazem sofrimento e angústia para a vítima. São condutas abusivas, intencionais ou não. O que importa é a conduta abusiva. Se teve intenção ou não, continua sendo assédio. Então, o assédio acontece através da exposição dessa pessoa, dessa vítima, a uma situação humilhante e constrangedora no ambiente de trabalho, de forma repetida e prolongada. Além disso, o assédio moral ele pode acontecer de forma direta, ou seja, através de acusações, xingamentos, gritos, ou também de forma indireta, através da propagação de fofocas, através da exclusão daquele funcionário. Então, existem várias situações peculiares que devem ser analisadas em relação a essa situação referente ao assédio moral. Lembrando que a humilhação repetida e de longa duração reflete na vida do profissional, podendo e ocasionando danos à sua saúde mental. Por isso, existem muitas circunstâncias em que o profissional é afastado do ambiente do trabalho para tratar da sua saúde, seja por depressão, seja por questões de problema com a autoestima, seja por questões de segurança. Mas é importante lembrarmos que a nossa Constituição Federal ela tem como princípio a valorização social do trabalho. Então, não é o lucro apenas que importa para uma instituição ou uma empresa, mas deve ser levado como primordial e de grande relevância a saúde do profissional que ali entrega. Ressalte-se que ainda existem questões relacionadas a assédio moral institucional, que acontece quando a empresa ou determinada organização incentiva ou tolera situações de assédio em relação aos seus funcionários, como por exemplo, obriga a um determinado número de funcionários a cumprirem suas metas que são inalcançáveis. Ou seja, as metas precisam ser avaliadas, precisam ser estudadas para que sejam acessíveis a determinado número de funcionários. Então, quando você está diante de um serviço cujo número de funcionários é impossível satisfazer aquela demanda, atingir aquela meta, isso também pode ser considerado como assédio moral no trabalho. Então, dessa forma, o assédio moral institucional, ele é coletivo. Por isso, determinada empresa que promove ou instiga o assédio, ela acaba criando uma cultura de humilhação em relação aos seus empregados, o que deve ser observado e combatido. Só ressalte-se no vídeo que existem ali, ou existem na nossa legislação, alguns tipos de assédio que se diferenciam. Então, nós temos o assédio vertical descendente, que é aquele realizado ou praticado pelo chefe em relação aos empregados ou em relação a um determinado empregado. Também existe o assédio vertical ascendente, onde membros de uma equipe procuram boicotar determinado gestor, ou ainda pode acontecer quando um número de funcionários, sabendo de um segredo ou de algo íntimo em relação ao chefe, fazem chantagem para conseguir aumento de salário, uma promoção dentro da empresa. Existe também o assédio moral horizontal, onde acontece entre os funcionários, em que não existe hierarquia, mas existe aquela propagação da concorrência, da instigação
competitiva, algo competitivo entre eles, é como se fosse um bullying. E existe também o assédio moral misto, onde a vítima sofre assédio tanto do chefe quanto dos demais colegas de trabalho. Por isso é algo que precisa ser revisto, reavaliado, e se você passou por determinadas situações humilhantes que configuram o assédio moral no trabalho, anote o horário, o dia, o nome do colega ou do chefe que praticou o assédio em seu desfavor e, se puder, registre a ocorrência e com certeza você terá êxito no ajuizamento da sua medida. Lembrando que o assédio moral ele se configura também quando existem críticas em seu desfavor no que se refere à sua vida íntima, no que se refere à sua família ou até mesmo naquilo que diz respeito à sua saúde. Às vezes o funcionário pega um atestado, se afasta do trabalho e quando retorna o boato já se espalhou. É frescura, está querendo descansar às nossas custas. Tudo isso é a configuração do assédio moral no trabalho. Tá bom, pessoal? E para finalizarmos o nosso vídeo e para não perdermos o nosso bom hábito, vamos agora para a nossa leitura bíblica do dia. E a nossa leitura bíblica do dia se encontra no livro de Marcos. Marcos 12, versículo 31 diz assim: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse. A continuação desse versículo, desse capítulo, ainda fala que amar o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos, vale mais do que um sacrifício ou um holocausto. Então, nos últimos dias nós estamos vendo tantas circunstâncias tristes, as pessoas estão se matando, pai mata filho, filho mata pai, a mãe abandona o filho no lixo. É muita situação triste, o amor de muitos já se esfriou e nós precisamos relembrar, trazer à memória aquilo que Cristo nos ensinou, amar o próximo. Às vezes eu me pergunto como amar o próximo se existem pessoas que não amam nem quem está dentro da família consigo, né? É complicado, o processo é árduo e nós precisamos levar esse mandamento, nós precisamos vivenciar esse mandamento. Existem pessoas que estão reiteradamente realizando doações, realizando sacrifícios, como se estivesse agradando ao Senhor, mas dentro de casa ela não ama aquele que senta com ele na mesa, ela não ama seus familiares, porque eu sempre digo, amar aquele que te ama é muito fácil, o mais difícil e o maior obstáculo é amar aquele que não gosta de você. Mas foi exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Jesus nos amou primeiro, sem mesmo saber o que nós optaríamos, o que o nosso livre-arbítrio escolheria em relação ao amor por Ele. Que possamos mudar o nosso conceito em relação ao próximo, que possamos nos tornar mais solícitos, mais receptivos, que possamos todos os dias dobrar os nossos joelhos e orar por nós, por nossos familiares e pelos familiares dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, que no trânsito possamos ter mais compaixão, que assim consigamos evoluir e sermos melhor. A palavra de hoje é essa, e aonde você estiver e se puder, curve a sua cabeça comigo e oremos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nós nos colocamos, Paizinho, como oferta na sua presença. Pai, nós não temos nada, nós, Senhor, não sabemos o melhor caminho, nós não entendemos muitas vezes o processo pelos quais passamos, mas nós sabemos, Jesus, que todo esse processo é um treinamento para vivenciarmos algo maior. Acreditamos que o propósito é maior e que o Senhor está conosco durante toda a trajetória. Fica, Senhor, com os teus filhinhos que escutam esse vídeo. Abençoa, Jesus. Dá sinais, dá notícias,
Senhor, coloca o extraordinário diante dos seus filhos, que ele possa ver o seu manancial através da vida dos colegas de trabalho, através, Senhor, de seus familiares, no trânsito, que, Senhor, a vida dos teus filhos sejam cheias, Senhor, de detalhamento da consolidação dos seus sonhos para eles. Jesus, nós colocamos os nossos projetos, os nossos anseios, as nossas aflições e as nossas angústias nas suas mãos, porque sabemos que Tu és o Deus que pode e sabe todas as coisas, e em Ti nós podemos todas as coisas também. Muito obrigada, Pai, por esse momento de louvor, por esse momento de adoração, pela Tua palavra aqui designada. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Obrigada por permanecer conosco até o final do vídeo. Fica com Deus. Não esquece, curta o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Assim, toda segunda-feira nós trazemos um tema jurídico e uma oração para você. Até segunda, no Advocacia com Café.